Olá amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento, já estamos chegando aí no final do ano, tomara que tenhamos um ano abençoado, né? Queira Deus, né? Parece que os caminhos estão se abrindo aí, o Brasil vai ter uma certa nova libertação, eu acho que isso vai acontecer, o Brasil não vai se prostrar, né, diante de movimentos que possam aqui impor uma ditadura, um totalitarismo que o Brasil não merece, que o Brasil é um país que pessoas que, embora não tenham dado valor ao seu voto, o Brasil é um país de pessoas do bem, pessoas que querem desfrutar a sua vida, ter a sua liberdade, tomar sua cervejinha, de ir para a praia, de passear, de conhecer outros lugares, e isso é uma coisa que não condiz com ditadura. Nós sabemos que a história comprova isso. Pessoas que, claro, querem até apagar a história para fazer uma outra narrativa. Bom, de qualquer maneira, vamos tocando o barco, porque Deus, afinal de contas, vai abençoar este país. Ele não nos deixou e não vai nos deixar. Neste momento empresarial. Giovanni D'Agostini, prazer em tê-lo. Prazer é todo Parabéns meu. pelo seu time, cara. O que tu achou? 3-0 no Palmeiras, hein? Pô. O Palmeiras é o melhor time, menos do Inter, não é? Porque depois do Grêmio é o melhor time, o Palmeiras. O Palmeiras foi o melhor time do Campeonato Brasileiro, só não conseguiu ser melhor do que o Internacional. E vocês davam graças a Deus porque tem outro time que estava na B, né? Porque senão ia ser a história diferente, né? O Inter foi segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Honroso segundo lugar. Inclusive uma premiação super boa, não é? Para ajudar nas finanças do clube, né? E o Grêmio honroso também, eu acho que segundo lugar, ser segundo lugar, não interessa. Vai ser um duelo enorme o ano que vem, o segundo da primeira desse ano e o segundo da segunda desse ano. Bom, Giovanni, naturalmente que nós estamos aí num momento em que poderá acontecer uma reviravolta na questão do financiamento dos sindicatos, é isso? Pois então, Silvio Lopes, durante a história dos sindicatos no Brasil, né? Infelizmente, essas entidades que são efetivamente de suma importância, elas foram utilizadas, né, politicamente para ser braço de partido de extrema esquerda, né? Isso aí acabou acontecendo, né? Infelizmente, que os sindicatos perderam ali credibilidade, né, perante a opinião pública, não é? Mas eu acho que os sindicatos, eles são importantes para as categorias profissionais, né? Se os sindicatos que efetivamente defendem, né, de forma pura e apartidária, né, os seus filiados, estão ali para eles reservado um bom futuro, tá? Um bom futuro, porque os sindicatos são imprescindíveis, dá para se dizer, né, dentro do sistema, inclusive dentro do sistema econômico, né? Na questão aí da preservação e da melhoria, né? Sempre na melhoria e muitas vezes na manutenção de uma boa condição de trabalho. Na verdade, assim, o sindicato, o capitalismo, ele começou a amadurecer, e ele só amadureceu mesmo como capitalismo na medida em que houve, na verdade, não é que houvesse, que houve, na verdade, um equilíbrio entre o capital e o trabalho. E esse equilíbrio se deu exatamente pela atuação responsável dos sindicatos, né? Claro que, como tu disseste bem, né, Giovanni? Tem sindicatos, tem alguns movimentos sindicais que servem para outros fins que não o de defender os interesses do trabalhador, as condições melhores de trabalho para o trabalhador. Nós sabemos quem são e tal. Então, naturalmente, tu colocaste muito bem, parabéns, Giovanni, que o sindicato é fundamental neste processo todo de integração, porque deve existir uma integração entre o capital e o trabalho, porque, afinal de contas, não existe capitalismo sem trabalho. E o trabalho, não existe ocupação se não houver empresas capitalistas. É isso mesmo, muito bom, Silvio Lopes, essa tua passagem aqui, né? E é isso mesmo, né? E claro que os sindicatos, né, assim como quaisquer entidades, para poder realizar a sua tarefa institucional, precisam ali de ter um financiamento, né? Claro. Precisam ter os recursos, né, para poder fazer essa representação. Eu já me posicionei antes, né, no sentido de que eu sou totalmente favorável, né, de que a contribuição sindical não seja compulsória, que não seja obrigatória, não é? Então, o trabalhador vê no sindicato uma utilidade, né? E aí... Por isso ele se adere ao sindicato. Por isso ele se adere ao sindicato. Pelo retorno que ele tem. Só que o Brasil, a gente tem uma anomalia, dá para se dizer, não é? Qual é a anomalia? Tudo que o sindicato faz tem efeitos para toda a categoria, né? Então, se o sindicato consegue, né, uma vitória, né, sobre determinado aspecto, né, essa vitória ela atinge toda a categoria, independentemente de integrantes dessa categoria estarem ou não filiados, né, estarem ou não contribuindo para o sindicato.
E aí fica muito cômodo para o filiado, né? Porque o filiado não contribui, né? E o filiado recebe do sindicato esse benefício. Então, agora, não sei o que vai ser do futuro, né? Mas era importante que a República repensasse a questão do financiamento, né, dos sindicatos, né? Embora eu considere que não seja compulsório, né, que seria esse o cenário ideal, eu acredito que o filiado, para opor perante terceiros o benefício conseguido através do sindicato, ele deva comprovar que é filiado. E a comprovação da filiação é o sujeito pertencer à categoria profissional e estar em dia com a contribuição sindical, né? Então vamos imaginar, Silvio Lopes, a legislação trabalhista, né, as leis trabalhistas detêm lá diversos itens obrigatórios, né, que o empregador precisa cumprir em favor do empregado, né? Então vou te dar um exemplo, o salário mínimo, tá? Então ninguém aqui no estado do Rio Grande do Sul pode ganhar menos, né? Ninguém que trabalhe na iniciativa privada pode ganhar menos do que o piso regional. Aqui tem uma legislação do Rio Grande do Sul que fala sobre piso regional. E, supletivamente, o piso nacional. É assim que funciona, né? Isso aí que é o mínimo que a lei garante para o trabalhador. Vamos imaginar que o sindicato no qual pertence esse trabalhador, ele obteve ali um acordo coletivo, um dissídio coletivo, que proporcionou que o piso daquela categoria fosse superior àquele salário mínimo regional, né? Então, vamos imaginar que determinada categoria profissional tenha lá que o valor do salário mínimo seja R$2.000, né? Seja R$2.000. E que bom, né? O empregado pertencente àquela categoria vai poder exigir do seu patrão que lhe pague R$2.000 por mês, não é? Mas vamos imaginar que esse empregado que usufruiu desse benefício não contribua com o sindicato, né? Ele é filiado em função da categoria, mas não é contribuinte do sindicato. Muito bem. E o empregador dele, então, pague o salário mínimo não do acordo coletivo, pague o salário mínimo previsto em lei. Já que ele não é sindicalizado. Já que ele não é contribuinte, não é? Do sindicato. Pois bem, então esse empregado, esse trabalhador, ele vai entrar na justiça, não é? Ele vai entrar na justiça para reivindicar esse complemento do salário, né, que deixou de ser pago para ele, tendo por base essa norma protagonizada pelo sindicato. O que, a meu juízo, deveria acontecer? Nesse caso, quando o trabalhador se beneficia e exige direitos prescritos no acordo coletivo, né, perante a Justiça do Trabalho, aí sim ele passa a ser compulsoriamente obrigado a pagar a contribuição sindical. Né? Então vamos imaginar que esse trabalhador entre na Justiça e oponha perante o juiz do trabalho o acordo coletivo que lhe garanta os direitos trabalhistas. O que deveria prever a legislação? Que, nesse caso, o juiz mandasse citar, né, ou intimar o sindicato para saber se o sujeito estava em dia com a contribuição, se ele era efetivamente signatário daquele acordo coletivo. Não sendo signatário, o juiz, então, determina que ele faça o pagamento das contribuições sindicais, porque ele está usufruindo de um serviço do sindicato. Mas desde quando esse pagamento? Pois é, aí é uma questão, né? Aí é uma situação que a República, né, a sociedade, não a partir de agora, porque o cara estaria sendo beneficiado por um acordo que ele não contribuiu, né, e passaria a pagar apenas a partir do benefício que ele recebeu. Então, a meu juízo, né, dessa forma, né, se a legislação convergisse na forma de que se o sujeito obtivesse algum benefício por causa do sindicato, aí ele passaria, sim, a estar obrigatoriamente obrigado, né, com perdão da redundância, a pagar para o sindicato. Acho que seria nessa convergência para que as pessoas, no curto e no médio e longo prazo, passassem a ver o sindicato como um elemento de maior representatividade, maior importância na sua vida. Né? Perfeito. Muito então, bom, era esse o recado era esse o que eu queria falar sobre o sindicalismo no Brasil. Muito bem, parabéns. Eu acho que é um ponto importante. Naturalmente não poderia ser outra coisa, vindo aí desse pessoal aí do Agostinho, né? Que traz sempre esses assuntos importantes, trazendo aspectos necessários para você entender, sobretudo
cada um de nós sempre tem, ou nós diretamente, ou vizinhos, ou parentes, ou familiares, né, envolvimento com essas coisas. Obrigado, Giovanni. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço, Silvio Lopes. Da mesma forma. Olá, somos seres únicos, complexos e às vezes incompreensíveis. Viver em sociedade é uma jornada e tanto, e às vezes frustrante. Quando você ama sua família, por exemplo, a protege, cuida e faz tudo para o seu bem. Mas com você também se dá o mesmo. E com a sociedade? Eis a questão. Não temos a sensação de responsabilidade social afinada. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem está lá: todos somos iguais em dignidade e direitos, e dotados de razão e de consciência para agir uns com os outros. Quando escolhemos quem nos vai governar, e estes não sustentam o mínimo de dignidade, são improbos, desonestos, às vezes tiranos cruéis e insanos morais, publicamente conhecidos, creia, agredimos tal declaração e nos condenamos e aos irmãos às mais mesquinhas e insolentes degradações morais e éticas. Pobre dessa nação, infeliz a sociedade. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Os Conselhos Regionais de Administração e o Conselho Federal, eles estão em eleições nessa semana. Particularmente, o Conselho dos Administradores do Rio Grande do Sul vem há algum tempo com litígios entre seus presidentes, que governam sob liminares. Perde todo mundo, na minha opinião. Eu peço aos administradores que façam valer o seu voto. É dia 22 agora. Escolham bem os nossos representantes federais e estaduais. O futuro da nossa profissão depende muito de quem escolhemos para nos representar. Que dessa vez, das chapas vencedoras, não haja litígio e que a administração vença. Precisamos disso para que a profissão fique mais forte. Uma boa semana a todos. Muito bem, nós estamos recebendo aqui a doutora Luciana Pereira da Costa, que sempre traz novidades na área do mercado de trabalho e tal. E, doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais. É importante esse espaço ocupado pelo seu escritório, pela sua equipe toda, porque nosso público telespectador, ele sempre aprecia esse tipo de colocação e, sobretudo, os conteúdos passados aqui, porque trazem informação e orientação. E é esse o objetivo do programa, desde a sua criação, lá quase há 22 anos atrás, né? Então, hoje tem uma decisão aí do STJ que causa e traz um impacto interessante no mercado de trabalho. Qual foi essa decisão, entre as tantas que acontecem? Então, selecionei essa porque eu acho que é uma notícia boa, né, para as empresas, né, nesse nosso cenário atual. É sempre bom trazer notícias boas, né, trazer um alento. Então, a ministra do STJ, Regina Helena Costa, sinalizou, né, favoravelmente a questão da taxa de rotatividade ser considerada, vamos dizer assim, ilegal, né? Ela não está prevista, a lei foi regulamentada no decreto e vem uma sinalização ainda, uma luz no fim do túnel, nada de muito concreto, sobre ser considerada essa taxa como ilegal. O que quer dizer? Bom,
O RAT, que é a atual denominação do SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, é uma alíquota que vai incidir sobre a folha de pagamento das empresas, aí conforme o segmento econômico, conforme, né, mais ou menos acidente de trabalho, doenças ocupacionais, essa alíquota pode ser de 1% a 3%. Tem essa variação de 1% a 3%. Tem essa variação conforme o KNAI da empresa. E esse, vamos dizer assim, o FAP, ele é um multiplicador, ele pode diminuir a meio, vamos dizer assim, a reduzir pela metade ou aumentar isso ao dobro, né? Então, e como incide sobre a folha de pagamento, termina onerando por demais as empresas. E é muito importante que essa taxa, vamos dizer assim, esteja muito alinhada, para que as empresas, vamos dizer assim, elas têm uma margem de lucro, às vezes, muito apertada, e isso é um fator importante. O que a taxa de rotatividade faz? Isso aí, o que é a taxa de rotatividade? Ela é um dos elementos da fórmula do FAP e ela bloqueia em 1. Então, aquelas empresas que, mesmo não tendo acidente de trabalho ou doença ocupacional, elas tendo uma taxa de rotatividade acima de 75%, elas ficam bloqueadas em 1, então elas não podem ter o benefício da redução. Essa decisão aqui está sinalizando que esse bloqueio, em razão da taxa de rotatividade, ele é ilegal e que não deve existir, portanto. Então, empresas, por exemplo, de segmentos que pela natureza, pela essência da atividade, vamos colocar aqui construção civil, densidade de mão de obra. Eu tenho ali várias empreitadas no ano e aí eu trabalho com equipes durante o ano e é certo que eu vou ter rotatividade pela minha atividade, não porque eu estou, vamos dizer assim, desempregando ou empregando, tem a ver com a atividade. A atividade, ela concentra num determinado tempo até terminar, digamos, uma construção, né? Começa e termina a construção, não tem por que ficar... Isso. E empresas... A gente está usando esse exemplo, mas tem várias. Claro. Empresas como essa são, vamos dizer assim, mesmo que não tenham acidente de trabalho ou doença ocupacional, elas têm essa alíquota bloqueada, né, e não podem ter o benefício da redução, o que é injusto. Claro. Né? E essa decisão da STJ vem trazer vamos dizer assim, essa luz no fim do túnel, como eu coloquei, no sentido de que isso começa a ser sinalizado tanto no tribunal aqui da nossa região e agora com essa sinalização do STJ, com essa decisão da ministra, a gente tem então ali um alento para discutir sobre essa taxa de rotatividade como sendo um bloqueio. Eu achei interessante trazer esse assunto porque é recorrente a dúvida das empresas quanto ao FAP, como se calcula, as informações não são acessíveis, não são transparentes, o INSS, vamos dizer assim, não disponibiliza de uma forma muito clara como se chega às alíquotas, então a gente tendo elementos, tendo alguma coisa que a gente possa trazer e a empresa possa discutir sobre isso, é sempre muito importante. É importante o seguinte, a senhora falar em transparência, né? O que nós precisamos num país realmente democrático é transparência. Hoje nós estamos vendo aí movimento na sociedade em que exigir transparência para algum segmento da sociedade, principalmente na área do judiciário, é considerado um movimento antidemocrático. Nada mais democrático do que você pedir transparência. É isso que a sociedade quer, inclusive em todas as áreas da nossa atividade, né? Sobretudo aquelas que implicam decisões do setor público, do setor judiciário. É preciso transparência, porque a sociedade precisa ter as informações exatas, né, para poder ela apoiar ou não apoiar isso, saber das coisas, porque afinal de contas tudo se faz em função da sociedade. Não é mesmo? Então essa transparência ela é fundamental em todas as áreas de atuação da vida humana. Com certeza. Sem transparência a gente tem, onde assim, não é aí sim a gente não aí está falando lei, né? de... Não impera a lei, para que vai ter advogado, né? Porque se não tem transparência, não tem o chamado Estado de Direito, e nem falo democrático, porque a democracia exige, em primeiro lugar, um dos pilares fundamentais é a liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de expressão. Isso no Brasil hoje está sendo, de certa maneira, está sendo tirado. Eu, como jornalista, penso bem assim, que a gente tem certas coisas que nem na ditadura nós tínhamos de proibições de falar, de escrever, temos hoje. Isso sim que é ditadura. Mas, de qualquer maneira, parabéns, doutora. O seu escritório trabalha muito nessa área e tenho a certeza que é uma área também muito complexa do ponto de vista de muitas leis, algumas contraditórias e decisões que muitas vezes elas precisam ser melhor, digamos assim, pensadas, né? E com certeza todas elas precisam de informação e para termos informação de qualidade precisamos de transparência e para poder também falar em informações claras, para formar uma boa opinião
e poder expressá-la, né, a gente precisa, sim, de um regime democrático de verdade, né, e não uma falácia de regime. Uma falsa democracia. Uma falsa democracia. Falam em democracia aí, mas na verdade o que defendem é uma autocracia, uma cleptocracia, que é pior ainda, né? Mas, doutora, esse final do ano, nós estamos aí agora já praticamente no último mês do ano, está entrando daqui a pouquinho aí. Esse período, assim, como é que o escritório tem mais demanda, menos demanda? Que tipo de demanda vocês têm? Historicamente, é um período, vamos dizer assim, olhando para o negócio é de fechamento, mas é interessante o comportamento das pessoas, que a gente já está com 20 anos de escritório, e essa época, vamos dizer assim, é como se as pessoas também fizessem um balanço, né, nas suas vidas, nas suas empresas, e também buscassem finalizar os planejamentos que tinham desde o início do ano, agora nessa época. Então, ao mesmo tempo, é uma época de muito movimento para o escritório, né? Eu acho que é uma época que a gente olha o que passou, pensa no que vai vir. Agora, para o próximo ano, temos um novo cenário aí no nosso país, e aí como é que vamos nos posicionar. E não só nosso escritório, mas todas as empresas, as pessoas, né? Essa época agora, esse último mês, vamos dizer assim, é um mês muito importante, planejando já o futuro, né? E a doutora Luciana tira férias nesse período também ou não? A gente tira uns diazinhos ali, mas a gente faz... Eu sempre digo assim, o patrão é o que mais trabalha, né? O empregado faz lá a sua função, é protegido pela lei, a lei é assim. Então tem um período que ele está ali, nem está, desliga e deu, né? Mas nós que somos empresários, nós que empreendemos, nós nunca paramos, porque na verdade quando os funcionários saem, justamente nós trabalhamos mais ainda no planejamento, na estratégia, corrigir o que não foi bem feito no passado e no presente projetar o futuro para que seja melhor. Com certeza, né? E vamos orar que a gente consiga, vamos dizer assim, ter um bom planejamento, que vamos dizer assim, que o nosso futuro como país, né, tenha um bom resultado, apesar de muitos resultados aí que a gente, né, fica meio apreensivo. Mas vamos... Eu sempre saliento, isso aí tenho salientado muito, porque é muito presente o que dizia Norberto Bobbio, um grande filósofo e tal, italiano, nascido em Turim. Ele dizia assim, num dos livros que ele publicou, O País dos Coitadinhos. Não, esse é o Emil Fará, não é o Norberto Bobbio, Emil Fará, que é um grande filósofo também, o Emil Fará, e dizia o seguinte, que está nas mãos de nós, brasileiros, ou tornarmos esta uma grande nação, ou um grande albergue. Né? E nós sabemos o que é um albergue. Um albergue você fica subjugado, escravizado, e isso nós não queremos para um país tão grande, tão maravilhoso como o Brasil, né? Que tem uma população tão alegre, tão feliz, mas muitas vezes que não sabe o valor que tem o seu voto. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença, parabéns aí pelo escritório, pelo trabalho, pela mamãe, pelo Mano, que sempre estão aqui também conosco, trazendo esse conteúdo, né, que o escritório de vocês oferece e, sobretudo, levando a tranquilidade para aquelas pessoas que se socorrem de vocês e que tem ali o pessoal capacitado que vai orientar bem nos propósitos que vão ser melhores para o trabalhador que busca o trabalho de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Quero agradecer também a clareza também das informações do teu programa, a forma como tu expõe de uma forma objetiva e clara tudo que nós estamos passando, esse período difícil, que verdade. Com certeza a história no futuro vai olhar para esse período e pessoas como você que estão apontando aí as coisas, né, que a gente está observando que não estão certas, né, vão ser lembradas, vão ficar, vamos dizer assim, marcadas como importantes na história, né, e na trajetória desse país. É verdade. Que o Winston Churchill, quando ele expulsou os nazistas do Hitler, ele tinha um exército que era a 10ª parte do exército de Hitler, em poderio e em homens. E ele ganhou, e ele venceu a batalha. E ele tem uma frase que ele diz que se aplica também muito bem, que diz assim, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Né? Nunca tanto, a humanidade toda deveu tanto àqueles pequeno número de soldados que venceu e impediu que Hitler avançasse sobre a Inglaterra, sobre a Alemanha e dominasse o mundo naquela época. Então foi a grande sacada, o grande evento mundial, foi quando Winston Churchill derrotou Hitler e ali ele esmagou a pretensão nazista de dominação do mundo. Então eu acho que nós estamos no Brasil num momento como esse e como disse muito bem a doutora Luciana, a história vai nos julgar. Então, estejamos do lado certo. Obrigado, doutora Luciana. Até a próxima. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Está comigo aqui o professor Saul Sastre. O professor, sempre é muito bom quando o senhor vem aqui, não só deixa o seu comentário e tal, mas também a gente possa bater um papo, né, sobre o momento atual que nós estamos vivendo, né? E pela experiência que o senhor tem também no mercado, como palestrante, como tem a percepção de mercado, então, das coisas que estão acontecendo. E me parece assim que a instabilidade política do Brasil, que é flagrante, né, todo mundo sabe, ela não tem afetado muito a questão dos negócios, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos passando isso sem muito afetamento da economia. Silvio, telespectadores, é sempre uma alegria estar aqui no programa, né? Assim como a gente diz, o Brasil ele sobrevive apesar da política, né? O Brasil ele está com uma gestão muito boa diante de todos os, na minha opinião, né? Diante de todos os percalços e todos os problemas que aconteceram nesse ano, né? Ou anos passados que vieram com pandemia, depois guerra na Rússia, né? E aí na globalização afeta todo mundo. Então foi está sendo um ano difícil, estamos ali a 45 dias do final, mais ou menos. Está sendo um ano bastante difícil, bastante desafiador, mas assim como outros países, a exemplo do México, nós estamos sobrevivendo a isso. Tu falaste no México, então é importante relembrar um dado que o Fundo Monetário Internacional lançou aí há uns 2 meses atrás, elegendo o Brasil e o México como os 2 países que melhor souberam administrar a sua economia durante essa crise a partir da pandemia de 2020. Mas, de qualquer maneira, Saulo, é importante o seguinte salientar, esse rumo que a economia está trazendo. Eu acho importante que a economia ela se descole um pouquinho da política, sobretudo no Brasil, né? Que essas crises políticas, elas sempre acabaram trazendo prejuízos e não benefícios para o rumo da economia. E se vê hoje o crescimento econômico no Brasil, que é o mais importante entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento, e isso é uma coisa flagrante, isso mostra que a economia está seguindo o seu caminho, ela tem um certo nível de amadurecimento. Exato. E o que pode ameaçar, e o que entra muito na lógica entre economia e o restante, é a palavra democracia. Então, a economia precisa da democracia, precisa da estabilidade democrática de um país para conseguir, então, navegar em águas tranquilas, né? Então, o que assusta, sim, Silvio, muito, certo? É a perda da democracia, que pode vir através de uma ditadura, e isso seria horrível, né? Empresas saindo do país e toda aquela censura que nós vivemos lá na década de 70, 80. Ou então, por outro lado, uma perda de democracia mais branda, como, por exemplo, que foi ferido recentemente a Constituição com relação à liberdade de expressão. Isso é um termo que tem que ser bem compreendido. Não estamos falando em libertinagem de expressão. Ou seja, o que a Constituição diz lá no artigo 5º, né? A gente tem o direito de se expressar, tu como jornalista, muito mais, né? Até porque existe não lembro qual é a cláusula lá que dá essa garantia para o jornalismo, né? Da questão democrática, mas desde que não vá ferir o direito das outras pessoas, desde que não vá, tu não pode sair pela liberdade de expressão ofendendo as demais pessoas e muito menos ameaçando a democracia. Isso aí que tu fala aí é uma coisa importante, não só vale apenas para profissional de comunicação como nós, como eu, basicamente, e milhares de nossos colegas no Brasil inteiro, mas a Declaração de Direitos Humanos dada de 1945, ela fala exatamente isso, quer dizer, a pessoa tem as suas liberdades desde que ela não ultrapasse, não amasse, digamos, a liberdade do outro, quer dizer, ela não vá em confronto à liberdade do outro. Então, esse respeitar a liberdade do outro não é nem uma questão de liberdade de imprensa, é uma questão do Código Civil, né? E se tu faz uma coisa criminosamente contra o Código Penal. Então, existem instrumentos no Código Penal e no Código Civil, afora a questão da lei de liberdade de imprensa,
que podem ser utilizados isso, mas não proibir as pessoas de se expressar. Porque eu acho que a nossa democracia ela vai amadurecer à medida em que nós possamos trabalhar o não e o sim. Tá? Ou se tu tiver uma chamada democracia em que tu não pode dizer não, só sim, é uma coisa subserviente. Porque na base da democracia, não é apenas como dizem aí alguns legiões de seletos ministros do Supremo, e a base da democracia é o voto. Não é. O voto é talvez não tão importante assim, instrumento da democracia. A democracia, a base fundamental, é a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Exato, Silvio. Então, assim, essas intervenções, né, que a gente teve recentemente pelo STF, o ministro Marco Aurélio disse que o STF ele é a verdade, né, e não cabe, então, contestar. É verdade isso. Isso está na Constituição também. Mas os ministros podem ser e devem ser contestados e tem instrumento constitucional para isso, que é através do próprio Senado Federal, que pode, sim, declarar impeachment de algum ministro que vier a ferir algum preceito constitucional que ele está lá para lutar. Defender, então, né? Exatamente. Então, a questão da democracia que nós estamos falando, tanto numa ditadura que não interessa para o Brasil, quanto uma ditadura disfarçada, uma mordaça disfarçada que também não interessa para o Brasil, afeta diretamente a nossa economia. Né? E isso é um dos temores que nós temos aí para 2023, né? De todos esses movimentos. Eu até fico pensando, esses dias eu estava vendo zapeando pelo canal, né, Silvio, porque eu não tenho algumas mídias que eu não assisto, me nego a assistir. Eu também. E aí, nós sabemos quais são. Exatamente. E aí o que acontece, né? Os movimentos golpistas, o movimento... Não. Antidemocráticos. Antidemocráticos e tudo mais. Não, pera um pouquinho, isso é indução de novo, né? E pior não é isso, todo viés acaba sendo para o cunho financeiro. Eles têm interesse financeiro, canalizam para aquele viés, e aí quem não tem muito discernimento ou prefere, atua como uma massa de manobra, acaba virando papagaio e repetindo o que a grande mídia fala. Então a gente tem que ter esse olhar crítico, né, para entender o quanto a democracia, que é o melhor para o povo, vale para estabilizar a economia e todo mundo se dá bem com isso. Perfeito. O grande problema é nós perceber as coisas e não sermos levados pelas chamadas narrativas. As narrativas de fatos que são distorcidos e tal, exatamente porque vão servir a algum propósito. Saulo, obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima oportunidade para nós bater um papo. Obrigado e uma excelente semana. Bom, e agora vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que teve de aniversário, parabéns, a semana passada. Obrigado, né? Silvio, obrigado. Começo de novembro, né? Dia 13 de novembro. 13 de novembro, que data maravilhosa, as 3 de novembro. Uma pena que, né? Enfim, deixa para lá isso aí. Bom, na verdade, temos agora um novo governo, né? Quer dizer, não é tão novo, né? Nós sabemos as características desse governo que assume em janeiro, se for assumir, na verdade. E claro que o mercado imobiliário, que é o seu caso, o mercado imobiliário reage também a essas questões todas, a esses movimentos políticos. Como é que está reagindo esse mercado imobiliário em função disso? Bem, Silvio, como a gente já falou aqui diversas vezes, o mercado imobiliário é um mercado muito, muito seguro, né? Ele caminha por si mesmo, né? E a bem da verdade, o mercado imobiliário já vinha reagindo desde o início do ano, porque os players da eleição já estavam definidos, já se sabia que ia ser Bolsonaro e Lula, né? Então o mercado imobiliário já vinha se preparando, né? Como nós também já falamos aqui, nós tivemos uma pequena retração ali no mês de setembro, agosto, na expectativa das eleições, né? E logo depois das eleições o mercado imobiliário já começou a se mexer, né? Então o que nós tivemos, né? No dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte das eleições, nós tivemos as ações das companhias que fazem construções para baixa renda subindo muito. MRV, Tenda, né? Todas as companhias tiveram as suas ações de bolsa subindo muito. De habitações populares. Habitações populares. O que reflete isso, né? Um eventual incremento de um programa do tipo Minha Casa Minha Vida, do antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Minha Casa Verde e Amarela, algum incremento nesse sentido, né? A bem da verdade, o mercado imobiliário vinha com 9 trimestres de crescimento continuado de produção e vendas, né? Então, isto é muito, muito, muito significativo, porque um mercado pujante como esse, né, é uma locomotiva que você não segura facilmente, ele vai continuar andando, né? O que nós vamos observar nesse primeiro momento, e já estamos observando, interessante, Silvio, nesses últimos 2 dias da semana passada e nesses 3 primeiros dias dessa semana, todos os grandes
grupos imobiliários fizeram as suas reflexões e publicaram as suas reflexões, né? Você, se entrar na internet, você vai encontrar de todos. Então, todos aí se preparando para um ano que vai vir, em que se espera alguma redução da taxa de juros a partir de maio, junho, né? Em que se espera uma política monetária não tão distinta da que a gente está vendo hoje, né? E que se espera algum incremento na construção civil de baixa renda, nas chamadas habitações populares, né? Então, isso dá uma certa continuidade ao mercado imobiliário. O que nós vimos, e ficou claro isso ontem, numa reunião que a gente participou de grandes investidores do mercado do litoral norte gaúcho aqui, é uma retração da alta renda, né? Alta renda que foi pujante nesses últimos 2 anos, ou seja, a gente viu os imóveis de alta renda com bastante volatilidade nesses últimos 2 anos, a gente vai ver alguma certa restrição. Nós já tivemos, no litoral norte agora, nos últimos 5, 7 dias, 3 empreendimentos suspensos, né? Nós já tínhamos tido mais uns 2 ou 3 ali entre agosto e setembro, né? Nós temos visto uma reacomodação dos investidores justamente aguardando quais vão ser as políticas monetárias que vão ser publicadas pelo novo governo. Então, eu acho que a gente vai sofrer aí até março, janeiro, fevereiro, março, até se entender qual vai ser o caminho da política monetária, mas eu acredito firmemente que o mercado imobiliário vai continuar pujante, né? O imóvel, né? Você que é investidor, você que é proprietário, o imóvel vai continuar sendo um grande refúgio, um grande porto seguro para qualquer desequilíbrio institucional que a gente venha a ter pela frente, Silvio. Não temos que possamos ter, porque as indicações aí nós vimos ao longo desses últimos 3 meses, era de que haveria, de parte do novo governo, ainda bem que nós temos ainda o Banco Central Independente, que vai evitar qualquer, né, aventura nessa área monetária. Tomara que continue assim. Mas indicações de que poderíamos ter uma relativização na questão da propriedade privada. Do direito à propriedade privada. Se for observar, nós já estamos monitorando alguns movimentos de invasões, né, de certa forma, de ocupações irregulares. A gente chama qualquer tipo de ocupação que não tenha uma... De invasão, né? E de certa forma irregular. Isso a gente teve o monitoramento disso pelo mercado imobiliário, a gente verifica que isso talvez seja uma grande preocupação futura. Nós já estamos verificando aqui em Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, grandes proprietários de terrenos em que vai sair empreendimento se preocupando com a segurança de uma forma mais contundente. Agora, tudo isso é ainda uma relativização. Nós temos que acompanhar o que vai acontecer. Eu não acredito, Silvio, que o mercado imobiliário vá sofrer um descompasso ou uma guinada no caminho que ele vem seguindo. Eu acredito que o primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter, sim, uma redução na velocidade de vendas, no volume de vendas, se comparado com o primeiro semestre deste ano. Mas eu acho que logo depois ali, maio, junho, dependendo de como estiver a Selic naquele momento, porque ela impacta muito nos financiamentos habitacionais, né, a gente retome o caminho. O mercado imobiliário caminha sozinho, né? Tem que haver um grande impacto institucional para que o mercado imobiliário não caminhe. Nós temos que marchar para um país em que, por exemplo, haja o princípio federativo seja mais fortalecido, dando mais poder aos estados e menos ao poder central, como é na nação americana, por exemplo, né? E marchar para que nós tenhamos uma sociedade em que nós dependamos menos do Estado. Quanto menos depender do Estado, mais a economia vai marchar sozinha, mais nós temos criação de renda, geração de empregos, mais salários, enfim, a sociedade marcha por as suas próprias mãos, né? Pelos seus próprios pés, caminha pelos próprios pés. Então, vamos torcer que realmente isso aconteça, porque o Estado, quanto mais Estado, mais pobreza, mais falta de liberdades. Então, nós temos que torcer, porque o Brasil, afinal de contas, não terminou. O Brasil talvez tenha dado uma tréguazinha para depois dar um novo salto lá adiante, e é isso que nós esperamos. Doutor Bernardi, um abraço, obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de voltar ao tema na questão dos descontos consignados não contratados. O que ocorre? Muitas empresas, muitos bancos estão ainda fazendo essa atividade, que é os descontos nos nossos aposentados, nos nossos pensionistas, nos nossos servidores públicos, nas esferas municipal, estadual e federal. Mas o Judiciário está atento. Se você, porventura, caiu neste golpe, está sendo lesado com esses descontos não contratados, saiba que você pode procurar o Poder Judiciário. Lá será suspenso esses descontos, o valor que indevidamente lhe foi descontado será devolvido, corrigido e ainda você leva uma indenização por danos morais numa situação de caráter punitivo e pedagógico para que essas empresas não incorram neste deslize e nessas ilicitudes com o consumidor. Essa é a dica de hoje. Muito bem, para terminar o programa dessa semana, a nossa Economia e Desenvolvimento, sempre trazendo novidades em várias áreas do conhecimento, né? Estamos aqui recebendo o Dr. Silvio Pereira. Dr. Silvio, muito obrigado pela sua presença, que é uma honra ter o senhor aqui como também um dos integrantes desta bancada. E o senhor sabe que esse programa aqui tem 20 anos já, mais 22 anos praticamente. E ele se notabilizou, graças a Deus, no mercado, exatamente por trazer conteúdos importantes, né? Que esclarecem as pessoas, orientam e tal. E esta é a função que nós temos aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença. E logo encaminhando a questão, que nós temos aí uma fase em que as pessoas começam agora a se preparar para o veraneio, para as férias e tal, e elas começam a querer, então, melhorar o corpo e tal, né? Quer dizer, o cultivo do corpo hoje é uma coisa que está muito bem estabelecida na sociedade. Mas tem riscos isso, né? Sim, primeiramente é um prazer estar aqui contigo novamente e poder trazer essa questão para a população, pois realmente, se a gente pensar simplesmente a pessoa se olhar no espelho, se ver que está chegando o verão, que vai botar uma roupinha mais leve e não se gostou, é muito comum as pessoas procurarem dietas mirabolantes, né? Dietas mais diversas, já vi. E que são muitas vezes prejudiciais. Exatamente, buscando um retorno imediato e muitas vezes prejudicial. E para isso a gente tem tratamentos específicos que podem dar um ótimo retorno, um ótimo resultado, inclusive com eficiência não tão demorada como as pessoas imaginam, né? O tratamento para emagrecimento é um tratamento contínuo, né? Porém, geralmente nessa época as pessoas querem, eu quero para a semana que vem, daqui a um mês, já estar com o corpinho que eu sempre imaginei. Hoje já é possível resultados bem eficientes, tá? Não se pode dizer que sejam rápidos, mas bem eficientes dependendo de como a pessoa programa. Nós temos ótimos programas que levam sempre, o emagrecimento vai levar em consideração a atividade física, não se pode excluir a atividade física, seja ela mais leve ou mais pesada, mas é importante. Uma alimentação adequada, não adianta só a pessoa querer tomar remédio para emagrecer, mas a alimentação vai permitir que a pessoa continue sempre com a mesma massa. A gente não fala tanto peso, a massa, porque se for fazer musculação, por exemplo, aumenta o peso, porque o músculo pesa mais que a gordura, mas diminui a massa, que é a massa gorda que a gente fala. E esses tratamentos hoje estão se tornando cada vez mais ativos. Muitos já devem ter ouvido falar dos tratamentos injetáveis, que é quando entra a parte da medicação. Se trata bastante com medicação oral, até agora sempre bem-vinda e com ótimos resultados, porém,
se sabe que há uma certa perda, né? Se a pessoa está um pouquinho acima do peso, está com uma alimentação que não é a mais adequada, o que vai acontecer? Esse intestino, por exemplo, vai ficar um pouco mais inflamado. Com isso, diminui a absorção daqueles medicamentos orais. Então, hoje já se entra com um tratamento injetável que contribui para que haja uma melhora nessa porção inflamada do intestino, mas também que a gente consegue fazer uma entrega melhor das doses de medicamento. Com isso, a resposta para o emagrecimento se torna muito mais eficiente e a pessoa consegue atingir objetivos mais claros, mais definidos, com mais precisão e, dependendo do seu empenho também em trabalhar esse corpo, até com mais rapidez. Tem tratamentos mais rápidos, que efetivamente sejam proveitosos e mais rápidos? Quais os mais rápidos? Isso. Os tratamentos, é difícil te dizer o mais rápido, porque geralmente se faz personalizado. Porque tem uma coisa que é bem importante, é o estilo de vida. Se é uma pessoa que é muito ocupada, muito atarefada, tem um hormônio, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele é um hormônio que ele tanto pode emagrecer a pessoa, de tanto gasto, né, pelo estresse, mas muitas vezes, ele estando excessivo, ele vai contribuir para depósito de gordura. E, por outro lado, ele impede a queima dessa gordura, ou seja, ele só promove o aumento. Então, nós temos que sempre avaliar bem a estrutura, a situação, fazer os exames adequados bioquímicos para ter ideia do tratamento mais eficiente para aquela pessoa. Hoje em dia não se considera mais um tratamento padrão para todo mundo. Não, os estilos de vida, a genética, o tipo de alimentação e atividade são fatores muito importantes. Então, vai se usar ativos de acordo com a necessidade de cada um. Então, os tratamentos injetáveis se tornam mais eficientes e pode-se dizer mais rápido. Eu não gosto de usar esse termo porque o emagrecimento é um contínuo. Mas ele se torna mais eficiente porque eu entrego toda a dose de medicamento que eu quero usar. Já no oral, a gente não consegue isso. Doutor Silvio, nós sabemos que a população americana é tida como muito obesa, né? A maioria dos americanos são obesos e se atribui muito isso à questão do estilo de vida, da alimentação. Nós caminhamos para esse caminho também? Caminhamos também. Se a gente pensar que os alimentos mais saborosos, digamos assim, né, geralmente são os que mais prejudicam, né? Os fast food, os tipos de alimentação, principalmente massas. Agora vem um período que contribui para isso. O que é isso? As confraternizações de final de ano. O que é a confraternização de final de ano? Geralmente é pizzaria. E se pensar na pizza, tem tudo para a pessoa aumentar peso. Até porque, né, teve 2020, 2021, quer dizer, que havia restrições para reuniões e essa parece que seja... E agora... Tá vendo, né, o momento dos caras, né, desandarem mesmo, né? E se vê, assim, pode observar que as pizzarias estão sempre lotadas. E a pizza é o chopinho, é um refrigerante que seja, e tudo contribui para reposição de gordura, tudo contribui para transformar em gordura. As pessoas têm uma ideia, uma percepção que eu vejo que é um pouquinho equivocada, que a gordura forma gordura. O que mais forma gordura, na verdade, são os açúcares e os carboidratos, principalmente os farináceos. Então, pizza, pão, bolos, salgadinhos, coisas que são boas assim, com essa ação contribuem para a gordura. Tem alguns mantras que dizem assim, ó, tu pode comer de tudo desde que seja pouco. Desde que seja pouco. Isso aí é verdadeiro? É verdadeiro. Desde que seja pouco. E desde que tu tenha uma atividade para queimar aquilo ali. Porque se, por exemplo, se comer pouco, né, de tudo e pouco, mas não faz atividade, não queima quase nada, sempre vai sobrar uma reserva. Essa reserva tem que ser guardada em algum lugar. E ela é guardada em forma de gordura. Doutor Silvio, tem uma idade a partir da qual, por exemplo, um obeso não tem mais condições de fazer uma cirurgia? Isso tem... A cirurgia, na realidade, hoje, como tem a cirurgia bariátrica, muitas vezes eu vejo o pessoal orientar a engordar, inclusive, aumentar o peso para fazer a cirurgia, que é um erro, né? Se a pessoa não está ainda no peso para fazer uma cirurgia bariátrica, ótimo, vamos tratar para ela emagrecer e ter saúde, tá? Porque tudo é uma perda. E para fazer cirurgias, tipo, outro dia eu tive uma procura para fazer uma lipoaspiração,
ou uma retirada de pele, né, uma abdominoplastia, isso tem um limite, porque se a gente faz sem critérios, muitas vezes vai dar um resultado inadequado. A pessoa não consegue ter contornos bonitos. A lipoaspiração é muito bem indicada para a gordura que está por fora da barriga. Mas na hora da avaliação, a gente sempre costuma orientar e mostrar. Essa gordura está só por fora ou tem também por dentro da barriga? Se tem dentro da barriga, não se bota uma cânula lá e tira. Então, nós temos que emagrecer. Senão, eu tiro todo o contorno de fora, mas não dá o contorno adequado. Porque a parte interna não... E no abdômen também. Tirar, como é que eu vou operar um abdômen muito grande, com excesso de volume, e não vai ter uma resposta, não vai ter uma modelação, digamos assim, adequada. A refeição com líquido, por exemplo, tomar água ou tomar refrigerante durante a refeição, tem alguma implicação do ponto de vista da gordura? Não é tanto no sentido da gordura. O refrigerante sempre tem porque é açúcar puro. Então, se a gente já está se alimentando e bota açúcar junto, esse açúcar ele entra direto, supre o que precisa e o resto tudo é transformado em gordura para ser armazenado. Então, já passa por aí. Já se tomar água durante, essa água ajuda na alimentação, mas se tomar a água antes da alimentação, o que vai acontecer? Já vai passar uma informação para o organismo que já tem algum volume. Essa informação diminui digamos assim, aumenta a saciedade, ou seja, diminui a necessidade de volume de alimento. Com isso, também contribui para emagrecer, mais naturalmente, né? Doutor, eu digo uma coisa, há muito, claro, a gente sabe que a história mostra isso, né? A questão da calvície. Ela tem, uma das causas, digamos, é a alimentação? A alimentação contribui bastante. Por quê? Porque muitas vezes os nutrientes necessários para estimular, né, para estimular o crescimento capilar e a manutenção, muitas vezes não vêm na dieta. A dieta é inadequada. E mesmo sendo uma dieta adequada, muitas vezes não tem quantidade suficiente. Então, a gente consegue suplementar. Então, a questão da calvície tem alguns parâmetros, né? Que é a parte genética, que é a androgênica, aquela que a família, meu pai, meu avô, e muitas vezes a avó já tiveram calvície. Herança genética, né? Herança genética. Isso já é da pessoa. Mas que com os tratamentos, com suplementação, com a correção hormonal adequada, se consegue também trabalhar nesse setor. Inclusive, claro, nesse caso, vai contribuir com um implante capilar. Uma dieta, normalmente, ela tem que necessariamente ter uma orientação médica. O ideal de uma dieta é que tenha um porquê. Então passa ou uma orientação médica ou nutricionista. Eu costumo muito trabalhar com a nutricionista na questão da dieta. E nutricionista que trabalhe dieta no sentido do dia a dia da pessoa. Hoje não se consegue mais conceber aquela ideia anterior que dieta era tipo uma receita. Então vai tomar isso, vai comer tantas castanhas a tal horário, vai comer damasco. A pessoa nunca viu isso na vida, não tem nem como... Não, então hoje não. Todos os nutricionistas que a gente trabalha, todos trabalham dentro do dia a dia, adequando e orientando como fazer a dieta. Por que orientando? Porque se tu souber quais os alimentos são mais indicados, e um dia tu saiu um pouquinho, tu vai saber como compensar no outro dia. Isso é importante. Porque, como eu falei anteriormente, é um contínuo, né? Educação alimentar, uma alimentação mais adequada. Se a gente pensar lá nos nossos antepassados, né, que eram caçadores, comiam só de vez em quando, e a comida preferencial era caça, né? Depois que passou a ser vegetal, mas a princípio era caça, eles nem sempre conseguiam caçar, então era carne, era proteína. Hoje a gente tem uma variedade e, principalmente, que é mais à disposição, farinha. A farinha é o carboidrato, se transforma rapidamente em açúcar e, consequentemente, tem que ser armazenado. Olha, tem esse excesso, deixa eu armazenar. Doutor, eu tenho por princípio, assim, na minha vida, do ponto de vista alimentar, eu não janto. Aquela janta normal que as pessoas... hoje tem gente que vai no restaurante 10 horas da noite, 11 horas, está jantando, né? O jantar, o comer demais à noite, qual é o malefício que traz?
É que o comer à noite, dependendo do horário, né? Comer cedo. E nunca, eu falo uma coisa ali, uma palavra que é o demais. Nunca é demais. Comer necessário. Comeu, saciou, pronto. Deu. E o comer em excesso. Comer em excesso sempre vai ter sobra energética que tem que ser armazenada. Forma gordura. E não só forma a gordura, vai liberar diversos radicais livres. Outra coisa que interfere, pode interferir no sono. Então, a pessoa às vezes fica com dificuldade para dormir, dorme mal. O sono é um outro fator que leva ao estresse. E vamos novamente falar em acúmulo de gordura, acúmulo de substâncias, envelhecimento, diminuição de capacidade do organismo de trabalhar com aquilo que foi na alimentação. Então, uma boa alimentação também dá um pouco mais de ânimo, de vida. De ânimo, mas uma alimentação, por exemplo, para dormir, à noite, uma alimentação cedo, que é o cedo que eu digo até em torno de 8 horas, que tem muita gente que tem dificuldade nesse horário. Está recém voltando do trabalho. Estou fazendo alguma coisa à noite quando eu comer antes das 8 horas. Isso. E quando não dá antes das 8, vai comer alguma coisa mais tarde, dá preferência por uma proteína, algum vegetal. Algo mais tranquilo, mas não em excesso. Perfeito. E o fato de jantar mais tarde é que muitas vezes a pessoa vai jantar, após o jantar, ou vai assistir um pouco de televisão, ficou parado, ou vai direto dormir, né? Parado. Aí é terrível. Não gasta e aquilo tudo que ingeriu vai para onde? Vamos guardar e manda para o estoque. O estoque é gordura. Perfeito. Então, isso também é uma das coisas que às vezes a gente vê. Entra na situação do estresse, né? Porque quem tem essa rotina... Então, Silvio, muito obrigado pela sua aula aqui hoje. Eu acho importante que isso foi muito bom para todos nós. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado pelo convite e estaremos à disposição, provavelmente trazendo mais detalhes. Tem muitos detalhes nessa área. A partir de agora. Para você também ter uma boa semana. Obrigado pela audiência, boa semana de trabalho. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.